Olá, minhas irmãs e meus irmãos, graça e paz vos sejam multiplicados. Bom, nós vamos fazer um comentário bíblico a respeito da doutrina dos dízimos e ofertas do Novo Testamento e, como não é de se espantar, a doutrina do Novo Testamento é basicamente forjada por Paulo. Alguns teólogos vão dizer que se Paulo não tivesse existido, o cristianismo não teria chegado às vias que chegou. E eu creio que não é exagero esse tipo de coisa. Aliás, se Jesus fundou o cristianismo, Paulo nos doutrinou. Claro, a sua visão fundamentada em Jesus Cristo, com toda a vasta experiência na casa farisaica do judaísmo. Então convido vocês a abrir suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6. A partir do verso 6 é que Paulo começa a dedilhar a essa igreja que é um tanto, digamos, controversa e que causou bastante dissabor, inclusive, no ministério paulino. Você que tem uma Bíblia, por favor, abra a sua Bíblia para a gente verificar essa perspectiva de doutrina dos dízimos e ofertas no Novo Testamento. Bom, estamos aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, do verso 6 em diante. Quero te convidar também a verificar nas suas redes de streaming os inúmeros podcasts que nós estamos fabricando. E nestes podcasts, certamente, nós temos vários assuntos pertinentes e interessantes e, por que não dizer, relevantes às atualidades, desde teologia até os aspectos políticos. Vamos para o texto que nós temos aqui, 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante. E digo isso, que o que semeia pouco também pouco ceifará. E o que semeia abundância, em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em nós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra, conforme está escrito, e espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus, porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. Visto como prova dessa administração, glorifico a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudade por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Palavra do Senhor. Queridos e queridas que acompanham nosso canal, eu agradeço pela sua atenção, pela sua participação, pelos seus comentários aqui embaixo no vídeo. Mas nós temos na Palavra de Deus uma perspectiva muito clara. Algumas pessoas chegam a dizer que dízimo e oferta é uma questão de Antigo Testamento, da tradição judaica. Sim e não. Sim, porque começa nessa perspectiva, assim como outras características que nós vamos rever no Novo Testamento, tem fundamento no Antigo Testamento. O sacrifício, que culmina no sacrifício de Cristo, as festas anuais, que culminam nas festas da igreja, como a ceia do Senhor, por exemplo, começa na Páscoa e termina na própria celebração que o Senhor instituiu como liturgia primaz. Então, muitas coisas do cristianismo são releituras ou coisas mesmo propriamente revistas do próprio judaísmo com uma perspectiva, ou poderíamos dizer, uma hermenêutica em Cristo. Dado esse ponto de vista, nós queremos acrescentar que o dízimo e a oferta também é uma delas. Por isso,
Há um equívoco muito grande quando a gente diz que este comportamento é um comportamento do antigo e não do novo. Quando nós temos o contexto de Ananias e Safira, Ananias e Safira, eles venderam um terreno e combinaram em mentir que tinham vendido o terreno por menor valor para poder dar menos dízimos aos apóstolos. Temos também a questão de quando Jesus observa a viúva a pagar os tributos, as suas ofertas diante da arca do tesouro, e dentro daquele contexto, Jesus valoriza que ela faz o sacrifício. E ele inclusive diz, esta viúva deu muito mais do que todos os ricos que aqui passaram, porque todos os ricos que aqui passaram deram o que sobraram das suas finanças, ela, porém, deu tudo o que tinha. Ele não valoriza se o que ela deu foi muito ou pouco, mas ele valoriza o sacrifício. E o sacrifício revela a fidelidade. Compromisso com Deus revela a nossa fidelidade com Deus, assim como a fidelidade de Deus conosco revela o compromisso que Ele tem conosco. Nós estamos diante de um contexto onde Paulo exorta a igreja corintiana a ofertar e diz que aquele que mais oferta é aquele que mais colherá, porque quem semeia muito, colhe muito, e quem semeia pouco, colhe pouco. Evidentemente, Paulo está trabalhando um aspecto muito mais largo do que a própria teologia retributiva. Paulo não está dizendo aqui que quem der mais ofertas dentro da igreja receberá de Deus mais bênçãos, porque todas as bênçãos de Deus são graças, ou seja, são obras da sua gratuidade, do seu direito supremo de querer nos abençoar. E Deus é infinito em misericórdia, mesmo nós não sendo tão misericordiosos assim com nossos irmãos. Porém, Paulo disse que quem semeia muito, colhe em abundância, e a gente também pode ver isso aqui do ponto de vista que toda vez que eu estendo a mão para ajudar a obra, toda vez que eu estendo a mão para ajudar o meu irmão, eu estou colhendo a alegria de estar com ele, dando graças a Deus. Porque como alguém que está abençoado, como uma obra que está sendo abençoada, nós nos juntaremos a eles na hora de agradecer. Graças a Deus. É o que ele vai dizer aqui no texto. Porque por essa liberalidade dos vossos dons para com ele, se tem multiplicado as graças. Ficaremos felizes diante do Senhor. Liberalidade é uma perspectiva muito profunda dentro da teologia paulina, porque ele trabalha a questão da justiça. Se as minhas mãos estão abertas para ser abençoadas, elas devem estar abertas igualmente para abençoar. É uma perspectiva de justiça. Por que as minhas mãos sempre estão abertas para abençoar, mas nunca estão abertas para... por que as minhas mãos estão abertas para receber as bênçãos, mas nunca estão abertas para abençoar? É complexo. Quando nós observamos Paulo nos exortando, Paulo vai dizer, seja o seu comportamento justo. O que é isso? Do mesmo jeito que minha mão está assim para receber as bênçãos do Senhor, ela vai continuar assim para abençoar ao meu irmão. Uma vez que toda a narrativa bíblica trabalha que um dos pecados que aborrecem o povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança, é a perspectiva da negligência. Que pecado é esse? Pouco se fala dentro da igreja a respeito de negligência. O que é isso? Eu posso, mas não faço. Eu tenho como fazer, mas escolho não o fazer. Eu tenho como ajudar, eu tenho como socorrer, mas eu escolho não ajudar e não socorrer. A Bíblia chama isso de pecado de negligência, porque você tinha como fazer e não fez. É por isso que muitas vezes as nossas orações não são ouvidas, porque estão bloqueadas pelo pecado da injustiça. Deus não trabalha dentro da justiça. Deus só podia receber o sacrifício de Jesus na cruz, perdoando a humanidade, se ele começasse perdoando os seus algozes. Justiça. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Seria justo Jesus recobrar do Pai justiça sobre todos aqueles do ponto de vista de castigo, mas a justiça daquele que estava operando o perdão
era perdoar. A justiça daquele que quer receber da parte de Deus é entregar. A justiça daquele que quer ser agraciado por Deus é ser gracioso. É uma perspectiva de justiça. E entra uma questão ética também, além de teologal, do ponto de vista da doutrina da justiça, também tem a questão ética. Eu sou membro da casa, eu participo da casa, eu tenho usufrutos da casa, mas na hora que a conta da casa chega, não contem comigo para ajudar a casa. Que sentido que tem isso? Se somos membros desta casa, todos os custos para a manutenção da casa devem ser por nós responsabilizados. Do contrário, a nossa membresia é falsa. E quando as bênçãos são derramadas sobre os membros que fazem a manutenção da casa, eu não posso ser alcançado. Porque na hora de custear tudo isso, podendo, evidentemente, eu pulo fora. Não se esqueça, meus irmãos e minhas irmãs, dízimos e ofertas não se discute. É uma questão de justiça. Dízimo é 10% de toda a nossa renda para a casa do Senhor. Ofertas é aquilo que eu predisponho no meu coração com alegria. Não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado porque você não entrega o dízimos e as ofertas. Não. Deus não é Deus desse tipo de coisa. Deus não é um Deus covarde, muito menos mesquinho. A palavra deixa claro, Deus abençoa quem dá com alegria. Deus gosta de quem dá com alegria. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Os dízimos, 10%. As ofertas é o que propôs o seu coração. É tão gostoso quando nós podemos coparticipar das riquezas da glória alcançada por ser membresia na casa do Senhor. Nós temos que entender isso não como obrigação, mas como privilégio de sermos coparticipantes de toda a vitória alcançada pela membresia do corpo de Cristo. E Cristo, que é a cabeça, doutrina esta defendida pelo próprio apóstolo Paulo, é que nos abençoará infinitamente mais do que pensamos ou podemos imaginar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase meus 40 anos de vida, dentro da igreja, da escola dominical, da escola teológica, enfim, foi que Deus gosta de nos surpreender. A gente pede aqui e Ele surpreende para mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes nem necessidades que nós sabemos que nós temos. E o Senhor cumpre todas elas, porque Ele é beneplácito, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. E Ele não pode ser de outra forma. Senão Ele deixa de ser Ele. Deus é imutável, Deus não pode mudar. Ele é sempre misericordioso. Que o Senhor possa clarear suas ideias, que o Senhor possa te fazer próspero a partir da perspectiva de você ajudar com que a obra do Senhor prospere cada vez mais. Deus abençoe a todos os que oram por Israel. Deus prospere a todos aqueles que contribuem para a bandeira do Evangelho. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua prosperidade. Amém.